auxiliares Esta e técnicos conferência em será saúde bucal. gravada agora. Eu peço para que os demais desabilitem aí o microfone. Dr. Marcelo Victor Almena Costa é cirurgião bucomaxilofacial e também apoiador técnico da Coordenação Estadual de Saúde Bucal. Ele recebeu o nosso convite através da doutora Maria de Lourdes e quero desejar uma boa-vinda, doutor Marcelo, pedindo desculpa por esse início aí meio confuso. A tecnologia é boa quando ela funciona, né? Mas eu quero agradecer a paciência e não só sua, como dos presentes. À medida que a live for acontecendo, a gente vai tendo mais acessos, porque estamos com quase 537 inscritos e não corresponde ao que está agora nesse momento. Então, provavelmente muita gente está tendo dificuldade e, se caso, bem-vindo. Seu microfone saiu um pouquinho, desfocou um pouquinho, Cláudia. Mas posso começar? Sim, fica à vontade. Bom, pessoal, começar agora aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui já, aqui o nome Semana Acadêmica, CROL? Sim. Certo. Vamos lá, pessoal. Então, a gente está começando a Semana Acadêmica do CRO, certo? De Alagoas. Ela começa hoje com a minha aula, certo? Biossegurança e o processo de trabalho dos auxiliares e técnicos de saúde bucal. Sexta-feira pela manhã vai ter a abertura oficial de um webinário, onde vai ter muita gente boa, certo? Dentre eles, a professora Márcia Thelma, a doutora Maria de Lourdes, que é minha coordenadora de saúde bucal do estado, certo? E por fim, nessa mesma sexta-feira, vai ter a coordenadora de saúde bucal do Ministério da Saúde, certo? Vai ser com faixa de 11h45, como podemos ver aqui. E na quinta-feira, que é o dia do cirurgião dentista, vai ter uma palestra com o doutor José Vanderlei, que é o cardiologista aqui do estado, foi até vereador aqui, certo? Bom, uma apresentação breve minha, certo? Meu nome é Marcelo Vitor, certo? Sou formado em odontologia pela UFAL, fiz especialização em cirurgia bucomaxilofacial pela Universidade Federal da Bahia e as obras sociais Irmanduce, o Hospital Irmanduce, certo? Eu sou apoiador técnico da Assessoria Técnica de Saúde Bucal do Estado, da CESAL. Sou cirurgião bucomaxilofacial do Hospital de Emergência Dr. Daniel Uli, o E do Agreste, o E de Arapiraca, para quem conhece, certo? E sou cirurgião bucomaxilofacial do Hospital Unimed Maceió. Já trabalhei em alguns CELs, certo? Só que agora não estou mais trabalhando nos CELs. Bom, vamos à minha aula. Biossegurança e o processo de trabalho dos auxiliares e técnicos de saúde bucal, certo? Biossegurança e o processo de trabalho é um só, tanto para auxiliar, como para o técnico, como também para os próprios cirurgião dentista. Todos temos que ter uma biossegurança, ainda mais no tempo que nós vivemos, né? Essa aula era para ser presencial devido à pandemia. Infelizmente, essa aula passou a ser online. Bom, opa. Todos nós, dentista, TSB, ASB, agente comunitário de saúde, que é o ACS, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, somos profissionais de saúde, certo? E, como toda obrigação de todo ser humano, certo? Importante, nós temos que saber lidar e conviver bem com as pessoas, cuidar e ouvir as reclamações, os seus problemas das pessoas, ter um bom relacionamento e criar vínculos. Isso é importante no convívio humano e é muito mais importante em um profissional de saúde, certo? Visto que um erro, uma falha, pode causar um grave acidente para o paciente, uma morte até, ou até uma lesão permanente, certo? Então, nós temos que ter o paciente, praticamente eu digo para os meus pacientes, eu trato meus pacientes como se fosse alguém da minha família, porque eu quero bem as pessoas da minha família, não quero bem, não quero o mal deles, né? Então, nossos pacientes, nós temos que tratá-los
como, como se fosse nossa família. Eles não têm culpa de um dia nós estarmos chateados, de um dia nós estarmos tristes, abusado com esposo com meninos. Eles não têm culpa, né? Infelizmente acontece com a gente, mas a gente não pode deixar transpassar isso para os nossos pacientes. E como todo profissional de saúde, certo? Nós temos que estar inscritos nos nossos conselhos de classe. No caso, Conselho Regional de Odontologia. Então, tanto ASB quanto THD, TSB, antigo THD, certo? Precisa, para poder fazer a inscrição, do certificado de conclusão do curso, a cópia do histórico do curso com distribuição da carga horária, carteira de identidade civil, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, se você for casado, certo? Comprovante de residência com CEP, 2 fotos 2x2, 2 fotos 3x4, ambas de fundo branco e coloridas. Tem essas 3 últimas informações aqui, certo? Essas 2 aqui, informação de tipagem sanguínea, de se é doador de órgão, é um formulário que tem no site do CRO, certo? E esse também, em caso de residir fora da capital, fora de Maceió, tem também um formulário no site do próprio CRO, onde você pode baixar, preencher e levar durante a sua inscrição. Para os homens, certo? É necessário ainda o certificado de alistamento militar, o chamado CDI. Bom, e outra coisa que vale a pena informar é o seguinte: algumas vezes o profissional se vê impossibilitado de trabalhar, né? Então pode-se requerer essa suspensão, certo, da sua inscrição. Por exemplo, se você for viajar e passar 6 meses, digamos, em São Paulo ou fora do Brasil, você pode muito bem no CRO pedir assim, olha só, eu queria suspender a minha inscrição no conselho por um período tal, 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 e vai haver essa suspensão. E caso desista de fazer mais, trabalhar como THD e SB, pode fazer o cancelamento. Isso é só, como é que eu faço? Para contar como é que funciona a lei, né? Até mesmo para um dentista. Se eu for morar fora do Brasil, eu tenho que pedir justamente a suspensão do meu CRO. Né? Não posso ficar com o CRO ativo e eu não estar aqui. Vou estar só gastando dinheiro. Em outras palavras. Bom, os auxiliares de saúde bucal, certo? E também os técnicos de saúde bucal, eles têm uma lei que regulamenta a sua profissão. Essa lei é a 11.889, de 24 de dezembro de 2008, certo? Ela foi feita essa lei e em 2010 o Conselho Federal de Odontologia promulgou uma resolução. Por quê? Porque tinha auxiliares que trabalhavam nos consultórios odontológicos bem antes dessa época. Então, muitos colegas têm auxiliares que não precisaram fazer o curso, certo? Então, em 2010, o Conselho, certo, aceitou regularizar esses auxiliares e técnicos que estavam trabalhando desde antes de 2008 com carteira assinada. Tinha que ter comprovação, certo? Então, as obrigações dos auxiliares são realizar promoções de prevenção de saúde bucal para famílias, grupos e indivíduos, mediante a planejamento local e protocolo de atenção à saúde. Isso aí na atenção básica, quem está na atenção básica, quem está trabalhando justamente no PSF, nas equipes de saúde bucal, certo? Executar organização dos materiais, a limpeza, certo, dos equipamentos, asepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos e do ambiente de trabalho. Isso é uma obrigação dos auxiliares e também dos técnicos. Mas vamos fazer um salvo-conduta. Não é obrigação dos auxiliares nem dos técnicos varrer o chão. Isso aí são o pessoal dos serviços gerais, certo? Mas limpar uma cuspideira, passar um álcool, ou um glutaraldeído ou um formaldeído no equipamento, na mesa onde vai estar os materiais, os instrumentais e os materiais odontológicos, no caso,
o fosfato de zinco, o óxido de zinco eugenol, entre outras coisas, certo? O ideal é que o auxiliar e o técnico façam isso aí. Por quê? Porque se deixar para uma outra pessoa fazer, na hora que precisar desse material, muitas vezes o auxiliar diz, poxa, eu não sei onde é que está, estava aqui, mas fulaninho mexeu. Né? Então, é ideal que seja sempre a equipe que está trabalhando, que saiba onde é que está o material e organize isso aí, justamente que eu estou falando da organização, certo? Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas e cirúrgicas, realizar o acolhimento dos pacientes no serviço de saúde bucal, recepcionar os pacientes, tudo bem, como é que você está? Bom dia. Acompanhar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de atenção básica, no caso, os agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, buscando aproximar e integrar as ações de saúde de forma multidisciplinar. Certo? Uma mão ajuda a outra, uma mão lava a outra e as duas lavam o corpo inteiro, né? Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte e manuseio e descarte dos resíduos e produtos odontológicos. Isso é importantíssimo, principalmente, assim, por exemplo, no armazenamento e transporte dos materiais, porque dependendo do armazenamento, da qualidade de armazenamento, vai depender também o tempo que o nosso material pode permanecer estéril, certo? Processar filmes radiográficos pode revelar radiografias, selecionar moldeiras para pacientes e vazar o gesso após o cirurgião dentista ter feito a moldagem do paciente. Manipular materiais de uso odontológico, certo? No caso, óxido de zinco eugenol, fosfato de zinco, entre outros. Participar de realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador, e exercer todas as funções que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. Isso está tudo disposto nessa lei 11.889. Realizar o técnico de saúde bucal, ele tem como função realizar todas as atribuições inerentes às auxiliares de saúde bucal, certo? Também ele vai apoiar atividades dos auxiliares de saúde bucal e dos agentes comunitários de saúde, ACS, nas prevenções e promoção de saúde, né? Como a gente falou ali nos auxiliares de saúde bucal, em se relacionar com as equipes de saúde multidisciplinar. É a mesma coisa aqui, certo? Pode participar de treinamento e capacitação dos auxiliares de saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de saúde bucal, certo? Pode fazer a mais do que os auxiliares remoção de biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião dentista, realizar fotografias e tomadas de uso odontológico, certo? Exclusivamente em consultórios e clínicas odontológicas. Pode fazer restauração, certo? Mas sempre sob supervisão do cirurgião dentista, utilizando os materiais que o cirurgião dentista indicar, certo? Auxiliar e instrumentar o cirurgião dentista nas intervenções clínicas e procedimentos demandados pelo mesmo, e pode realizar remoção de sutura conforme indicação do cirurgião dentista. Mais uma vez, proceder à limpeza e à antisepsia do campo operatório e do paciente, certo? Antes e após os atos cirúrgicos. Aplicar medidas de biossegurança, como foi dito antes. Pode, além de processar, pode fazer radiografias, certo? E preparar modelos de gesso. Agora vamos para a nossa aula propriamente dita, né? Biossegurança. O que quer dizer biossegurança? Biossegurança são as técnicas que limitam a disseminação da contaminação. E como essa contaminação ocorre? Quando há uma violação da superfície epitelial, um corte, certo? Ou uma mucosa que esteja lá exposta, e ela tenha a contaminação com sangue ou saliva do paciente. Então, vamos um pouquinho para os termos, certo? Sepsis quer dizer o colapso dos tecidos vivos pela ação de micro-organismos. Infecção, certo? Um termo banal de se dizer, mas ela geralmente é acompanhada por inflamação. Asepsia é a ausência de sepsis, quer dizer a ausência de vida, né? Então, é um método empregado para impedir que determinado meio seja contaminado.
Então, os métodos de asepsia, nós temos a antisepsia, que são manobras utilizadas em tecidos vivos, certo? Então, quando, às vezes, um cara chega para um garçom, por exemplo, e diz, garçom, faz aqui uma antisepsia. Tá errado, certo? Faz uma desinfecção, porque a desinfecção são as manobras de asepsia utilizadas em objetos inanimados, certo? Então, vamos lá. No paciente, a gente faz a antisepsia e nos equipamentos, na cadeira, a gente faz a desinfecção. Esterilização são manobras que visam a eliminação total de todas as formas viáveis de micro-organismo. Representa um estado absoluto, ausência de vida, não tem nada, certo? E os nossos instrumentais, eles podem ser críticos, semicríticos, que é necessário esterilizar, e não críticos, que é necessário só uma desinfecção. Mas, vamos conversar um pouquinho, que atualmente a gente deve considerar todos os instrumentais de origem odontológica como críticos. Por quê? Por causa do Covid, infelizmente, certo? Eu vou passar mais um pouquinho, o que é que diferencia um instrumental de crítico, semicrítico e não crítico, certo? Mas um pouquinho mais à frente. Então, os organismos que podem causar uma contaminação em odontologia são bactérias, microbactérias, fungos e vírus. Dentre eles, nós temos atualmente o famigerado coronavírus, certo? Que, infelizmente, levou muitos de nossos conhecidos, né? Então, nós temos que lembrar que, como profissional de saúde, nós podemos fazer uma infecção cruzada. Como assim? Podemos transmitir a doença para vários pacientes, certo? O paciente contaminado pode transferir para o profissional de saúde, que pode transmitir para um outro paciente, que também pode transmitir para a equipe de saúde bucal, certo? Que também pode transmitir para a própria família do profissional. O paciente também pode transmitir para um outro paciente numa sala de espera, certo? Como também pode transmitir para a família dele. Bem como também pode transmitir para a equipe de saúde bucal diretamente, sem passar pelo profissional, certo? Então, são essas as formas de contágio. O que favorece essa infecção cruzada? Instrumentais contaminados, certo? Muitas vezes a não esterilização ou a má esterilização, certo? Superfícies e mãos contaminadas e que todo mundo ouviu falar já recentemente, direto, todo dia a gente escuta falar sobre aerossóis, certo? Não, coronavírus vai ser transmitido pelos aerosóis, por isso, por aquilo. E os aerosóis são nada mais nada menos que gotículas de saliva que são expelidas do paciente durante, às vezes, um espirro, ou até mesmo quando a gente está utilizando a nossa seringa tríplice ou a nossa caneta de alta rotação. A gente produz bastante aerossóis. Então, todo paciente deve ser tratado como potencialmente contaminado, mesmo aqueles pacientes que você conheça, certo? Então, para isso, nós devemos fazer procedimentos para controlar a infecção cruzada. Esses procedimentos podem ser antes do atendimento, durante o atendimento e após o atendimento. Eu vou justificar cada um pouquinho mais logo a seguir. Os procedimentos antes do atendimento. Primeira coisa que todos nós temos que fazer seria o quê? A imunização. Nós temos a vacina contra hepatite, tétano, HPV, Covid e outros vírus que a gente pode muito bem se imunizar, e isso vai evitar que a gente se contamine e transmita para nossos entes, transmita para outros pacientes. Então isso já é uma barreira, é um meio que evita a gente se contaminar com esses vírus, certo? É muito bom antes saber a história do paciente, história médica, história, doenças prévias, se o paciente tem alguns hábitos, se ele teve uma perda de peso
muito severa recentemente, se ele teve algum acidente, se ele necessitou de transfusões. Por quê? Porque na transfusão, num acidente, pode ser que ele tenha sido contaminado, certo? Com algum vírus ou alguma coisa. Uma perda de peso severa e sem justificativa, às vezes a AIDS mesmo, os pacientes que perdiam muito peso, muita gente brincava com uma pessoa que perdia muito peso rapidamente, mas você está com AIDS, né? Não é uma brincadeira, né? Infelizmente, isso é caso sério. Temos também as técnicas de esterilização, certo? Esterilização por agentes físicos e por agentes químicos. Os agentes físicos nós temos por calor, nós temos o calor seco e calor úmido, e por irradiação. Esse daqui a gente não usa no consultório odontológico, certo? Os agentes químicos nós temos o glutaraldeído, o formaldeído, até mesmo o álcool 70, certo? Esse óxido de etileno gasoso a gente não usa também no consultório, mas eu estou citando aqui porque tem técnicas de esterilização que vai ajudar nisso aí. Então, calor a seco, nós temos a estufa, certo? Só que ela entrou em desuso, ela foi proibida de ser utilizada a estufa, né? Mas eu estou aqui justificando porque é conhecido também como forno de Pasteur, certo? Ela tem um tempo de esterilização de 1 hora e meia e 2 horas. Certo? Mas como é que funciona esse tempo de esterilização? A estufa tem que chegar a essa temperatura, no caso de 180 graus Celsius, certo? Quando chegar nessa temperatura, ela tem que passar 1 hora com o material fechado nessa temperatura. Se for a 170, 1 hora e meia. Se for a 160, 2 horas. Aí depois tem o tempo de esfriar o material, entre outras coisas. Então isso gera muito tempo. Além do que, quando você abrir a estufa, muitas vezes contamina o seu material. Então, o material que você passou horas esterilizando foi contaminado só de você abrir a estufa. O calor úmido nós temos a autoclave, certo? Na autoclave nós temos duas temperaturas, 134 graus Celsius e 121. A 134, ela demora 12 minutos a 134 graus para matar os micro-organismos. E 24 minutos a 121 graus Celsius, certo? Para isso, ela precisa chegar a essa temperatura. A estufa ela trabalha com pressão, então ela chega mais rápido nessa temperatura do que a autoclave chega mais rápido do que a própria estufa, certo? Isso faz com que seja mais rápido o processo de esterilização. Uma coisa muito importante é que nossa autoclave ela tem que ser limpa, certo? Para promover com que nosso material fique estéril por mais tempo, certo? Poxa, mas ela pega calor o tempo todo, isso, aquilo. Vai ter bactéria dentro? Vai ter bactéria dentro. Vai ter sujeira, tem que limpar, certo? Então tem alguns materiais que ajudam sempre a limpar as nossas autoclaves. Bom, estufa e autoclave. A estufa esteriliza por oxidação das proteínas. A autoclave desnatura, ela quebra as proteínas, certo? Então mata as bactérias. A estufa tem um longo período de esterilização, como eu te disse, demora muito tempo para chegar à temperatura, depois passa muito tempo nessa temperatura para depois esperar esfriar. Então imagine o quanto vai baixar a temperatura para poder chegar a... Quanto tempo vai demorar? Vai demorar muito tempo. Já na autoclave tem um curto tempo. O custo do equipamento é baixo, certo? É baixo. Então, na estufa, na autoclave é um custo médio. Uma coisa que é desvantagem na autoclave é que ela tem tendência a oxidar e perder o corte dos instrumentais. Então, os instrumentais muitas vezes precisam ser amolados, principalmente os instrumentais de periodontia. Temos as técnicas de desinfecção, no caso, glutaraldeído, e o formaldeído, que é um nível alto de ação, e tem o álcool e o cloro, que é um nível intermediário. O álcool e o cloro não matam os esporos, eles apenas inativam, certo? Eles inativam
os vírus, do hepatite vírus, do tétano e também da AIDS. Bom, o glutaraldeído, certo? Se você deixar o paciente, o material submerso sobre o glutaraldeído em 10 horas, o material vai ser considerado estéril, certo? Então você pode utilizar esse material sem nenhum problema. Já no formaldeído, se você deixar por 24 horas, ele vai permanecer estéril. Tanto o glutaraldeído quanto o formaldeído e o álcool 70 podem ser utilizados como desinfectantes de superfície. Você vai pegar um pano, vai molhar com o glutaraldeído, formaldeído e até o álcool 70 e vai passar nas superfícies para poder haver a desinfecção das superfícies. O monitoramento. Na esterilização por autoclave, nós temos as fitas indicadoras, certo? Nós temos a fita de autoclave, onde ela muda de cor quando há a esterilização. Nós temos as fitas monitoradoras, certo? E com os papeizinhos, isso no hospital tem muito. Então, no hospital tem lá informando o nome do material, quantidade, o técnico que colocou na esterilização, a data, o horário, tudo isso daí. E nós temos o grau cirúrgico mesmo, que nele tem a marcazinha onde vai indicar se o material está estéril ou não. Por isso, esse material, certo? O grau cirúrgico, ele deve ser descartado após o primeiro uso. Né? Então, só utilize uma vez. Não se deve reutilizar o grau cirúrgico, porque a gente não vai saber se foi mantido a cadeia asséptica estéril, né? Os tipos de pacote de esterilização. Nós tínhamos o papel Kraft, que era aquele papel 100 quilos. Eles não devem ser mais utilizados. A Anvisa proibiu a utilização deles, certo? Por quê? Porque eles possuem microfuros, então eles perdem o tempo de esterilização rápido, certo? Você botou fora, já contaminou praticamente. E ele tem produtos tóxicos. Então, isso não é ideal em utilizar nos nossos pacientes. Nós temos o tecido de algodão, o chamado BRIM, certo? Ele tem uma baixa vida útil e tem uma baixa barreira antimicrobiana. Então, o baixo vida útil do BRIM, certo? Você pode utilizar o BRIM para reesterilizar as coisas 65 vezes. Depois disso daí, você vai ter que comprar um outro BRIM, porque vai estar desgastado, as fibras têxteis vão estar rompidas, desgastadas. Isso vai fazer com que cada vez mais o tempo de esterilização desse material reduza, certo? Temos papel crepado. Uma desvantagem desse papel crepado é a baixa tração. Isso vai fazer com que, quando você for abrir, certo, vai ter necessário que você rasgue ou corte esse material. Isso vai fazer com que, quando você abrir, você possa contaminar o seu material. Então, esse papel crepado também não é muito utilizado. Nós temos o grau cirúrgico, que é bastante utilizado. É um baixo custo. A gente consegue visualizar o produto, facilita mais ainda. Por exemplo, você quer pegar uma caixa cirúrgica, de cirurgia. Aí você vai ver lá, observar, você vai ver, poxa, eu não gostei desse fórceps, eu não gostei dessa alavanca. Então, você vai poder escolher qual o melhor material para poder trabalhar com o devido paciente, certo? Promove uma boa barreira antimicrobiana. E temos o SMS, que é o tecido não tecido, que é um baixo custo, é altamente resistente à tração e possui a melhor barreira antimicrobiana. Isso daqui é bastante utilizado nos hospitais particulares. Até mesmo tem campo e capote, que é o jaleco utilizado nas cirurgias nos hospitais de SMS. Vamos agora para os procedimentos durante o atendimento. Seja eles procedimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos, nós temos que fazer barreiras, certo? Barreiras de proteção das superfícies de trabalho,
certo? Dos equipamentos, do paciente e do profissional. As barreiras que protegem o profissional: gorro, máscara, óculos, avental, avental cirúrgico, e hoje em dia nós temos o face shield, né? Então, os gorros eles devem ser descartáveis e não de tecidos. Por que não esses de tecidos? São bonitinhos, tal. Tem a minha logomarca, tem a logomarca do dentista, tem isso, tem aquilo outro. Por que não? Porque tecido. Tecido, a gente trabalha com secreção, certo? Trabalhamos com saliva, trabalhamos com sangue. Nós vamos, às vezes, irrigar ou jogar um soro na cavidade do paciente, pode espirrar em você, vai molhar o gorro, certo? E provavelmente vai haver uma contaminação dos cabelos. Então, o gorro ideal é o gorro descartável, em que ele é impermeável às secreções. Óculos de proteção. Eles vão ajudar a proteger o olho, certo? De partículas contaminadas e microprojéteis, certo? Algumas vezes um instrumental quebrou, aí vai lá em cima do cirurgião ou do ASD. Como é que você evita isso aí? Usando óculos. Então, os óculos bons é um óculos que tem a resistência ao impacto, tem uma boa vedação e ausência de distorções. É aquele óculos que não embaça, certo? Esse óculos aqui, apesar de você, do dentista ou do ASB, usar óculos, esse óculos não é... Eu uso óculos já normal. Eu tenho que usar outro óculos? Tem que usar outro óculos para sua proteção, porque ele não protege totalmente, certo? Ele não tem vedação. Olha aqui, ó, vedação total. Vedou na testa, certo? Vedou na cavidade nasal. Não vedou tanto aqui, mas a máscara já está protegendo um pouquinho, certo? Mas hoje em dia nós temos os face shields, certo? Que eles promovem uma barreira maior. Não tem uma vedação muito grande, mas imagina o que é um jato ou um espirro de um paciente no seu rosto. Então, o face shield protege o seu rosto como um todo. Protege até a sua própria máscara, né? Protege uma parte da sua touca. Nós temos as máscaras, certo? Camada única, que tem uma eficiência de 20%, camada dupla e a camada tripla. A camada tripla tem uma eficiência de 95% mais ou menos, de eficiência de evitar que micropartículas e gotículas passem para ela. Mas ela tem que ser trocada a cada 2 horas ou a cada paciente, certo? Então, essa máscara daqui tem que ser trocada a cada 2 horas ou a cada paciente. E graças ao advento do Covid, todo mundo hoje está utilizando essa máscarazinha aqui, que é a máscara N95 ou PFF2, certo? O que é que tem essa máscara? Essa máscara é um pouco mais cara. Minha sugestão é, utiliza a máscara e utiliza uma outra máscara por cima ou por baixo, seja ele a sua preferência, né? Quem trabalha direto com o paciente, na boca do paciente, espirro, tem secreção, tem aerosóis, eu acho legal utilizar a N95 por baixo e a máscara tripla por cima. Por quê? Porque se jogar uma gotícula de sangue ou alguma coisa na face do profissional, a camada tripla vai proteger a N95 de contaminação. Porque se bater o sangue nessa daqui, você vai ter que descartar ela logo depois. E uma N95 é muito mais cara que uma máscara de tripla camada. As luvas, nós temos as luvas de procedimento, que são utilizadas em dentística, prótese, clínica em geral, certo? E as luvas estéreis, que são utilizadas em cirurgia, periodontia e implantodontia. Luva estéreo, o pacote, e as luvas de procedimento. E elas são uso único. Barreiras que protegem as superfícies e os pacientes, certo? Nós temos os campos, as embalagens, entre outras coisas. Bom, eu costumo dizer que uma primeira barreira que a gente utiliza para proteger nosso equipamento é o quê? Aquele papel filme que a gente enrola a mesa, que a gente enrola a cadeira odontológica, que a gente enrola o equipamento em si, certo? É a primeira barreira que a gente utiliza. Mas temos também os campos, certo? Nós temos os aventais para o profissional, né? O campo fenestrado, que é um campo que vai ter de barreira para o paciente,
Temos o campo de mesa, temos toalhas e capas protetoras, certo? Aqui, ó. O papel filme enrolado aqui nesse material. Nós temos o campo descartável para a seringa. Nós temos o negócio para a seringa tríplice, a proteção de seringa tríplice. E nós temos o campo para o foco. Vou baixar aqui. As barreiras que protegem os pacientes, certo? É o campo fenestrado. Então, o controle de infecção nas diversas especialidades odontológicas. Protocolo de conduta, né? Então, lembra que eu falei anteriormente sobre procedimento clínico, crítico, semicrítico e não crítico? Bom, procedimento crítico é quando há sangue envolvido, ou seja, quando você vai fazer um procedimento em que o paciente vai sangrar e o material vai entrar em contato com o sangue, certo? Procedimento semicrítico, onde há contatos com fluidos, secreções de mucosa, saliva, entre outras coisas. E procedimentos não críticos, onde não há contato com fluido, apenas com pele íntegra. Mas, pessoal, na minha opinião, com o advento do Covid, né, com o aparecimento do Covid, nós devemos considerar nossos materiais, todos eles como críticos. Porque está comprovado que o Covid se passa até pela saliva. Bom, controle da infecção em cirurgia, certo? São procedimentos críticos, porque a gente vai estar sempre mexendo com sangue, então o risco é muito alto. Pode ser feito esse atendimento no consultório odontológico, também como no atendimento no hospital, certo? Então, as agulhas de sutura, elas são críticas, a lâmina de bisturi é crítica, o instrumental é crítico, as brocas são críticas, os campos cirúrgicos são críticos, são descartáveis, os de TNT e os de tecido têm que ser lavados e processados corretamente, certo? E as peças, caneta de alta rotação, micromotor, o que for ser utilizado, eles têm que ser esterilizados. Por quê? Porque vão entrar em contato direto com o sangue. Isso antes da Covid. Agora com a Covid, caneta, micromotor, todos eles têm que ser esterilizados após a sua utilização, para poder que seja utilizado em outro paciente. Controle de infecção na dentística. Geralmente, os procedimentos de dentística são semicríticos. Por quê? Porque não entram em contato com sangue. Geralmente entram em contato com saliva e algumas vezes nem entram, né? Mas, mais uma vez, com o advento do Covid, nós vemos que, após utilizar os nossos materiais em dentística, todos eles têm que ser processados corretamente e esterilizados. Certo? Então, estabelecer barreiras, isolamento absoluto na dentística, fazer uma restauração de isolamento absoluto, uso de sistema de desinfecção de superfícies, bandejas programadas, então já deixar tudo certinho, uma bandeja para restauração, uma bandeja para preparo, uma bandeja para proteção pulpar, material para restauração, todos eles devem ser separados, que isso vai facilitar até você não vai ter que lavar tanto material, né? Você tendo uma bandeja certinha, você vai só utilizar o material que essa bandeja foi necessária. Então vamos lá. Pinça perfuradora, aquela pinça para perfurar o lençol de borracha, ela é considerada semicrítica, certo? Apesar dela não entrar em contato com a saliva direto, porque você vai perfurar o lençol antes de colocar o negócio, mas você vai tocar na boca do paciente com saliva. Então essa pinça seria semicrítica. O arco de isolamento também vai entrar em contato com a saliva, é semicrítico. E as brocas de acabamento, porque não vai entrar em contato, é semicrítico. Mas, vamos lembrar mais uma vez, com o Covid, até arco, até broca de isolamento, até afastador para tirar foto, né, intrabucal, eles têm que ser esterilizados totalmente e não só desinfectados. Instrumental, brocas de preparo são críticos, certo? Grampo de isolamento, porque você vai botar lá e prender na gengiva, ele é crítico, né? Algumas vezes sangra, quando você coloca na gengiva, você pode pressionar demais a gengiva e cortar a gengiva. E as tiras de acabamento são críticos, porém essas tiras, elas são
descartáveis, certo? Então não precisa de esterilização. Utilizou, jogou fora sem nenhum problema. Controle de infecção em endodontia. São procedimentos críticos e semicríticos. Por quê? Porque alguns procedimentos vai ter contato com sangue, né? Então, considerados procedimentos críticos. Estabelecer barreiras de isolamento absoluto é sempre necessário na endodontia. Material esterilizado e não desinfectado. Uso de bandejas pré-programadas. Bandeja para acesso, bandeja para instrumentação de molar, instrumentação de pré-molar, entre outras coisas, no caso do tamanho das limas. Então, todos os materiais da endodontia são considerados como críticos, certo? O lençol de borracha não precisa de esterilização. Né? Essa asterisco aqui é porque não precisa de esterilização. Porque se você colocar o lençol de borracha na esterilização no autoclave, ele vai estragar. Né? Essa esterilização seria por óxido de etileno ou por algum produto químico, certo? Os anestubes, os anestésicos, né? Os tubetes anestésicos, eles têm que ser limpados com álcool ou o glutaraldeído por fricção, ou seja, você vai molhar uma gaze ou um lençol no álcool e vai limpar os anestésicos, certo? O instrumental tem que ser lavado e esterilizado. As limas também têm que ser lavadas e esterilizadas. Placa de vidro também, porque vai entrar em contato com secreções. E o arco de isolamento também tem que ser feito a esterilização. Controle de infecção em periodontia. A periodontia é um procedimento que causa sempre procedimentos críticos. Por quê? Muitas vezes o paciente vai fazer uma raspagem dessa daqui, está com a gengiva inflamada. E quando você vai fazer essa raspagemzinha subgengival, começa o sangramento. Então, como eu disse antes, teve contato com sangue, é um procedimento crítico. Certo? Mas, reforçando mais uma vez, com o advento do Covid, todo procedimento em odontologia é considerado como crítico. Então, tem que ter muito rigor e planejamento nos cuidados, manutenção da cadeia, ter as bandejas certinhas separadas, bandeja para raspagem, bandeja para cirurgia periodontal, entre outras coisas. Então, agulha de sutura, como foi dito, é crítico. A pedra para afiar o material, como eu falei, a autoclave, ela faz com que os instrumentais, principalmente as limas de periodontia, elas percam rapidamente o fio. Então, a pedra para afiar é necessário e ela é necessária estar estéril. Se o dentista tiver várias pedras, tem que deixar essas pedras, todas elas, cada pedra em um seu kit, né? Facilita um pouquinho. O instrumental é crítico, porque vai ter negócio. As brocas, o periodontista usa a broca em alguns aumentos de coroa clínica, quando tem que tirar um pouquinho de osso, então ele usa a broca, certo? Campos cirúrgicos, se for de tecido, eles são reutilizáveis. Se não, se forem de TNT, eles são descartáveis. As peças e motores, mais uma vez, são críticos e necessitam de esterilização. Controle de infecção em prótese. É considerado procedimentos semicríticos. Por quê? Porque geralmente na prótese a gente não vai ter contato com sangramento. Mas, reforçando mais uma vez, a prótese, devido ao Covid, é um procedimento crítico. Uma vez que o vírus do Covid, o SARS-CoV, está presente na saliva. Então, tem que ter respeito à norma de segurança, tem que haver esterilização e desinfecção dos equipamentos, materiais, tudo ser feito de maneira que haja a maior biossegurança possível. Então,
Após ter feito a moldagem, os siliconas, a metacapcanas, o poliéster, o alginato, todos eles podem ser desinfectados por método de submersão e fricção, certo? Com um tempo de 10 minutos. Então, o glutaldeído pode ser utilizado e até o hipoclorito. O gesso pode ser limpo por fricção com hipoclorito. As próteses dos pacientes, elas podem ser limpas com hipoclorito. Até mesmo quando a gente diz para o paciente, quando for dormir, tira a sua prótese e vai colocar num copozinho com hipoclorito a 1%, algumas gotas de hipoclorito, certo? E outras próteses podem ser utilizadas por uma desinfecção com glutaraldeído ou fenol sintético. Sequência de preparo do ambiente clínico. Primeira coisa, a desinfecção pré-operatória, limpeza prévia de todas as superfícies. Então, a cada paciente que terminar, deve ser feita uma limpeza das superfícies, ou com álcool ou com glutaraldeído. Você vai passar nas superfícies onde teve contato com o paciente, onde os aerossóis provavelmente devem ter batido, certo? Devem ter tido contato. Então, é importante, após cada paciente, ter uma desinfecção das superfícies, a limpeza das superfícies. Então, colocação de barreiras nas superfícies, no caso, os campos de TNT, mas antes mesmo do campo de TNT, nós temos a utilização do papel filme. Então, é importante que todo consultório tenha bastante papel filme para enrolar as cadeiras, que devem ser trocadas após cada uso, certo? Enrolar a mesa, o equipo do cirurgião. Isso vai favorecer manter a cadeia séptica. A colocação de gorro, máscara e óculos em todos os profissionais e face shields. Remoção de alianças, pulseiras, relógios, etc. Porque todos esses adornos, eles podem causar um espaço onde um aerossol pode bater e ficar aqui. Então, você não limpou direito, termina que você pode levar essa contaminação para sua casa, né? Então, esses adornos devem ser removidos. É ideal que você vá atender sem esses adornos. Lavagem higiênica das mãos. Temos a digermação, certo? Onde vamos lavar as mãos numa pia onde não vamos acionar com as mãos, podemos acionar com o pé ou com o cotovelo, certo? Aqui com o cotovelo ou com o pé. Numa lavagem das mãos, uma digermação, a gente pode muito bem pegar o sabão antisséptico, certo? E colocar na mão e fazer na lavagem normal. Porém, nos procedimentos cirúrgicos, deve ser feita a escovação cirúrgica das mãos e não a digermação das mãos, certo? Tanto é que no procedimento clínico é digermação, luva de procedimento. No procedimento cirúrgico é escovação e luvas cirúrgicas. Bom, a técnica de escovação cirúrgica das mãos. Ela demora cerca de 3 minutos, da escovação até a secagem das mãos. Onde você vai lavar suas mãos, certo? Vai passar com uma escova de digermação, depois lavar com água corrente. Como é que funciona isso aí, certo? Primeiro, as unhas. Depois vamos para os espaços interdigitais. Depois palma da mão. Depois o dorso da mão. Depois vamos para o antebraço, região anterior e depois a posterior. E sempre vindo da ponta dos dedos para o cotovelo. Até mesmo na digermação, na lavagem das mãos. Quem for auxiliar em cirurgia ou for num hospital, alguma coisa assim, a lavagem sempre é essa e o cotovelo sempre dobrado com as mãos elevadas para cima. A paramentação é importantíssima, certo? Gorro, máscara, óculos, avental cirúrgico. Principalmente agora, a gente tem o avental nosso, a gente vai com jaleco normal,
mas é necessário, além do jaleco, a gente utilizar um avental cirúrgico. É calor? É, mas protege mais o profissional, uma vez que o jaleco é tecido. O jaleco sendo tecido, o que vai acontecer? Caiu gotículas, vai contaminar o nosso jaleco. E a gente vai ter que levar ele para casa para lavar e processar corretamente, né? Já o avental descartável, caiu gotículas, tirou, jogou fora, resolvido o problema. E o face shield, certo? Importantíssimo no atendimento atual. No caso de luvas cirúrgicas, calçar as luvas corretamente, pegando pela dobra inicialmente, na parte que vai ter em contato com o tecido do profissional. Monta-se um lado, depois, com a luva montada de um lado, você vai ajudar a calçar a luva do outro lado, pegando pela parte estéreo, que é a parte que não tem talco. Deve-se apresentar o material, evitando sempre tocar nos instrumentais. Isso vai fazer com que você monte corretamente a mesa, certo? E evita com que haja a contaminação do material. A antisepsia do paciente, certo? A gente vai sempre da região mediana do paciente para a região lateral. Para os técnicos que já fazem isso aí, sempre da região de onde a gente vai operar para fora, sempre do ciclo do centro para a região lateral. Montagem dos campos. Então, quem está com a luva estéreo vai estar segurando o sugador estéreo, quem está com a mão desnuda vai segurar apenas a seringa de aspiração, certo? Aí vai puxar depois uma parte da aspiração e o paciente vai já estar com o campo fenestrado. Procedimentos após o atendimento. Então, após o atendimento, é obrigado a limpeza do paciente. Então, muitas vezes o cirurgião utilizou um povidine, certo? O vulgo da antiguidade mertiolate, né? Tintura, que deixa o rosto todo manchado, como podemos ver nessa foto aqui, ó. A paciente bem branquinha e a tintura amarelada, como deixou o rosto dela. Descarte correto do material, a lavagem e o acondicionamento dos instrumentais, o cuidado com os instrumentos rotatórios, brocas e outras coisas. Então, o descarte do material. A norma NBR 12.809 tem que separar todos os lixos. Lixo hospitalar, lixo comum e também pérfuro cortante. Certo? Existem os coletores padronizados de ABMT. E tem que estar sempre com identificação do material. Nós temos descarte comum, lixo comum, onde nós temos que ter, podemos utilizar sacolas plásticas normais, sacola de lixo, mas temos que ter a identificação na lixeira com o nome lixo comum. Lixo contaminado, nós temos esse plástico aqui branco aqui, onde temos essa identificação de lixo infectante, certo? Uma coisa errada nessa fotografia aqui é que está faltando a identificação dessa lixeira, falando que é lixo contaminado. A gente sabe que é lixo contaminado simplesmente por estar com esse plástico branco, que é o plástico com lixo infectante. Bom, mais uma coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: o que é que vai para lixo contaminado? Tudo que entrou em contato com secreção. Seja sangue, seja saliva, tudo isso vai para lixo contaminado. Não entrou em contato com secreção, vai para lixo
comum. Ou seja, quando você abriu o grau cirúrgico vai para onde? Lixo normal. Você lavou suas mãos, secou suas mãos, vai para onde? Lixo comum. Papel de receituário, lixo comum. Agora, gaze, lençol de borracha, tudo isso daí vai para lixo infectante. Pérfuro cortante, nós vamos colocar o quê? Agulhas, lâminas e tubetes anestésicos. Seja eles de plástico ou seja ele de vidro. Todos eles vão ser adicionados nessa caixinha aqui de Scarpac, que é fácil de montar e, para quem não sabe, tem na própria traseira da caixinha tem as orientações como vai ser feita a montagem dessa caixa. Lavagem e acondicionamento dos instrumentais. Para lavar, nós temos que ter o quê? As luvas de borracha grossa, aquelas luvas de limpeza pesada. Por quê? Porque uma luva de procedimento não pode ser utilizada. A luva de procedimento ela é muito fina, ela pode rasgar com facilidade, certo? Então pode haver uma contaminação. Uma luva dessa grossa ela não rasga com facilidade, então favorece o quê? Favorece a biossegurança e favorece a sua saúde. Evita que você se contamine com material contaminado. Tem que se ter cuidado para evitar ferimentos, ou seja, sempre descartar corretamente as agulhas, tentar evitar ao máximo reencapar a agulha, porque isso pode haver um furo acidental e você vai ter que fazer o quê? Muitas vezes fazer teste contra DST, teste contra Covid, entre outros, porque a gente não sabe se o nosso paciente tem Covid. Existem pacientes que têm Covid e são assintomáticos. Né? Hoje em dia, tudo é um perigo. Então, a forma correta de se remover a agulha é utilizando o porta-agulha, certo? Remover as brocas com cuidado, evitar o máximo se furar com as agulhas, com as brocas. Bom, e temos que fazer uma pré-lavagem dos materiais, né? Então nós temos que mergulhar em endosímio, esses Surgistrain, que é um detergente antiferruginoso, que é o desencrustante, certo? Deixar eles por 20 minutos descansando lá para poder tirar algumas contaminações, né? Então, vai deixar o seu material lá mergulhado sobre isso aí, isso vai favorecer melhor a biossegurança, vai favorecer melhor a limpeza do material e promover, consequentemente, uma cadeia asséptica melhor. Em alguns consultórios, nós temos a cuba ultrassônica, né, em que nós podemos colocar mergulhado sobre água e aqueles produtos dentro dessa cuba ultrassônica. Ela vai ajudar mais ainda em lavar aqueles instrumentais que têm luz. No caso, uma cânula de aspiração que seja metálica. Então, essa luz dessa cânula, até mesmo as turbinas, elas podem ser colocadas aqui um pouquinho nessa cuba ultrassônica para poder fazer com que tire, né, micro-organismos dessa região. Uma vez que a limpeza mecânica que nós vamos fazer a seguir não vai conseguir limpar essa luz, né? Então a secagem do material tem que ser secagem com tecido e não a secagem deixar o ar mesmo secar normal. Por quê? Porque se você deixar água lá, um vírus ou uma bactéria pode cair naquele instrumental, né, e ficar lá na água presa lá, além do que pode enferrujar nosso material, certo? O empacotamento do material com aqueles materiais, geralmente os consultórios, todos eles têm grau cirúrgico, e a limpeza do ambiente de trabalho. Então, queria concluir assim para dizer que para serem eficientemente esterilizados, os instrumentais deverão estar sempre
completamente limpos e secos. Então, por isso da cuba ultrassônica, por isso dos desencrustantes, certo? São importantíssimos para que a gente tenha uma cadeia asséptica melhor, uma biossegurança melhor. Isso vai favorecer com que não haja a contaminação cruzada, favorecer com que a gente não se contamine, nem contamine outros pacientes e nem contamine os nossos entes queridos. Certo? Gostaria de agradecer a todos, certo? Aqui, mais uma vez, me apresentando, me chamo Marcelo, sou cirurgião bucomaxilo. Quem quiser alguma dúvida a mais, além do que eu vou esclarecer aqui agora, que a gente vai liberar a câmera para todo mundo, certo? Vou tentar responder o máximo as dúvidas de todos. É uma coisa assim que muita gente já trabalha com biossegurança, sabe como é que é, mas muitas vezes alguma parte da biossegurança é esquecida, é deixada de lado, né? E a gente não pode deixar de lado, ainda mais agora com o Covid, certo? Aqui estão meus dados, Facebook, Instagram e o e-mail. E mais uma vez gostaria de agradecer a todos. Professor Marcelo, pode falar? Ana Paula, liberou o áudio. Alguma dúvida? Não? Agora. Boa tarde, Marcelo. Desculpa não ter estado presente no início da sua aula. Houve uma série de problemas comigo, com o computador. Normal, aconteceu problemas também aqui com o aplicativo também aqui, que a gente com uma dor de cabeçazinha pesada, professora. Foi, né? Mas a sua aula já está concluída. Você vai falar alguma coisa sobre as competências das SBs, a questão de... Já falou no começo. Já falou no começo. Início, professor. Ah, é porque eu não estava presente. Eu queria pedir desculpa a todas as pessoas que estão participando, avisar que esta aula foi gravada, que todas as pessoas que se inscreveram vão recebê-la, e nós vamos mandar também para todos os coordenadores dos municípios, para que o coordenador marque uma hora para conversar com as atendentes, elas poderem ouvirem sua aula, ok? Eu quero mais uma vez agradecer a você, a sua disponibilidade, pedir desculpas ao público de uma forma geral, aos coordenadores também. É a primeira vez que nós estamos usando uma plataforma que foi adquirida recentemente. Isso pode acontecer, até enquanto eu assisti ano passado o webinário que foi pela Rádio Tupã do Ministério, houve problema também. Agora, vocês têm que Então, mandar ir para a praça. Tem uma menininha falando. tem uma criancinha. Lá da praça e eu vou brigar ali do correio aí da Vou aqui rapidinho. Ali, tem uma criança aí falando. Viu? Eu vou lá aí. Então, Marcelo, nós daremos Abre para perguntas. continuidade, você abrindo para perguntas, as pessoas que estão participando podem abrir os seus microfones e perguntarem as dúvidas, né? Se houverem dúvidas, é bom que as pessoas... É o momento de tirar. A diferença entre quem vai assistir a sua aula pela gravação é que não pode ter interagir desta forma com você. Isso. Mas quem estiver presente agora pode fazê-lo e tirar as dúvidas nesse momento. Alguém quer usar da palavra? Era interessante as pessoas que estão participando. Maria de Lourdes, onde é que você está? Não estou nem vendo ela aqui. Cadê? Lourdes Mota, tá aqui, Lourdes Mota.
Então, Maria de Luz não quer fazer uso da palavra. Luz, está aqui. Luzinha, Ela está ligando o áudio, só um minutinho. liga aí seu áudio para a gente conversar. Eu estou pedindo desculpas veementemente a você por esse atrapalho. Houve Só abrir o áudio dela. Isso. Houve um desencontro aí no início, né? Isso é de quem está usando pela primeira vez uma plataforma nova, mas eu acredito que da agora por diante a gente vai tomar os rumos certos. Eu terminei saindo. Pode falar, Luzinha. Boa tarde a todos, né? Eu fiquei realmente muito preocupada. Boa tarde. Eu fiquei muito preocupada porque foram mais de 400 pessoas inscritas e apenas 22 conseguiram acessar. A gente teve também, eu também tive um probleminha para implantar, para colocar o aplicativo, né? Depois, então, conseguir o acesso. E foi muito complicado, sabe? Eu me estressei um pouco, porque... Imagine eu, viu, Luzinha? Eu estou super estressada. O problema é que na conversa do Eurípides com o Marcelo, não houve um entendimento. Ele ficou... ele usou uma ferramenta aí que o Eurípides tinha dado, que era para só usar computador, e ele ficou como organizador. E aí houve uma confusãozinha nessa questão, mas não coça a cabeça, Marcelo. Tudo na vida tem um jeito, né? O pior, professor, é que como ficou gravada, né? Como ficou gravada, então depois a gente disponibiliza. E eu vamos disponibilizar, sim. Eu queria até ver se seria possível você fazer uma segunda edição num outro dia, com mais calma, entendeu? Que as pessoas já tivessem colocado o aplicativo no computador. Essa sugestão é boa. A gente vai tentar colocar no site hoje ainda essa gravação para amenizar. A Cláudia tem um aviso para dar a você. Boa tarde, boa noite. A aula... A aula em si, ela foi muito boa, só que tem um detalhe, só para ler fica difícil, então fica mais fácil com o professor, não é? Falando sobre cada slide, porque é diferente uma aula assim, ao vivo, e simplesmente você pegar e fica difícil. Por isso a minha sugestão seria essa, que numa outra oportunidade a gente conseguisse com calma, não é? Convocar novamente o pessoal e disponibilizar ao vivo, né? Pode ser por essa plataforma mesmo, a gente já vai estar familiarizada com ela, e fazer uma reedição dessa aula de hoje. Lurdinha, mas o vídeo disponibilizado, vai ficar disponibilizado o vídeo com o meu áudio, com eu falando, explicando, e a ponteira da apresentação. Então tá bom, Marcelo. Então dá sim para fazer a divulgação desse jeito. Doutora Maria de Lourdes e demais. A Cláudia do CRO, tudo bom? Estamos aqui ainda aqui no CRO, junto com o TI, e o nosso objetivo para amenizar, diante de tudo que ocorreu, é deixar disponível já no site hoje esse vídeo gravado, porque quem tiver disponibilidade ainda hoje pode assistir. A gente só vai editá-lo um pouco e deixar hoje no site do CRO, ok? Lurdinha, você escutou o que ela falou? Certo, Cláudia. Obrigada. Vou passar Obrigada também no grupo. Boa noite a todos. Vou deixar vocês aí, se tiver alguma pergunta para o professor. Tá. Ô, Lurdinha, eu quero agradecer. Obrigada. Opa, pode falar. Eu quero agradecer todo o apoio que você tem me dado durante a minha gestão, enfrentando essa pandemia terrível que prejudicou toda a nossa programação, mas que tudo aquilo que foi possível fazer, esta diretoria fez. Eu corri atrás na defesa do inscrito, na defesa do cirurgião dentista, lutando sempre pelo crescimento da nossa odontologia. Mais uma vez, eu peço desculpas pelo ocorrido, foi um engano que houve no acesso inicial,
E aí as pessoas não puderam entrar pelo celular, só pelo computador, com esse engano que ocorreu. Então, a Professora, partir de hoje, a diga. Rafaela, que é apoiadora lá da saúde bucal também, ela tentou conectar pelo aplicativo, pelo celular dela. O celular dela é Mac, aí não conseguiu entrar pelo negócio. Ela mandou até uma foto no grupo aqui mostrando que estava dando erro. Né? Esta reunião usa recursos que ainda não estão disponíveis em dispositivos móveis. Abra essa Disse isso reunião. comigo também. O problema é que houve um engano, um engano no acesso inicial, entendeu, Marcelo Vitor? Talvez Uhum. o seu entendimento com o Eurípides não foi o suficiente para ele lhe orientar o que deveria fazer no momento de abrir. Aí, quando você abriu somente para computador e ficou como o coordenador da sala. Aí ele não pôde fazer mais nada. Mas ele estava como organizador da sala. Eu, o usuário CRO, estava o usuário dele, estava nós três como organizador inicialmente na sala. Aí entraram algumas pessoas, certo? E depois deu alguns problemas, né? Até mesmo assim, hoje de manhã, quando a gente testou, eu tinha comandos que eu poderia silenciar os áudios de todo mundo. Eu não estou vendo esses comandos aqui mais no meu computador, né? Não estou vendo mais esses comandos. O Então, Eurípides. subi muita coisa do aplicativo, de manhã para de tarde. Mudou, né? Muita Mudou coisa. muita coisa. É a tal coisa que eu estou querendo dizer. É uma plataforma nova, foi adquirida, é a primeira sala, ela tem uma capacidade e um alcance muito grande, ela é usada pela maioria dos órgãos públicos, mas acontece que quando a gente está iniciando uma coisa, sente certas dificuldades, né? E essas surpresas podem acontecer. Nós É um vamos curva de amanhã aprendizado. um treinamento para que durante o webinário não aconteça isso de forma nenhuma. Vamos tentar amanhã uma reunião entre os coordenadores das faculdades e será uma prova dos 9, vamos dizer assim, certo? Para que não haja nenhuma interrupção, nem nenhuma alteração durante a realização do webinário, tá? A todas as pessoas que quiseram entrar aí, não conseguiram acessar, todas as coordenadoras, já hoje vamos disponibilizar a sua aula com áudio no site e depois vamos enviar para todos os coordenadores municipais a acessibilidade a essa aula. Tá Ô, certo? Márcia, Certo? Márcia, eu Oi. queria dar até fazer uma observação, é que nem Sim. todas as ASBs, as TSBs, elas têm computador, elas têm Sim. notebook. Então, elas precisam de uma plataforma que dê acesso através do celular. Eu dei a E nem ideia do todos YouTube. têm um celular. Né? Sim, a Agora, gente vai hoje computador é trabalhar para difícil. isso. Tá? Eu acho Eu que não essa consegui, dá acesso. eu não consegui acesso pelo celular de jeito nenhum. Aí tentei, Uhum. baixei o aplicativo e consegui pelo computador somente. Eu nem consegui pelo celular, nem consegui pelo computador. O pior foi isso. E eu estou aqui no CRO, saí de casa lá de cima do tabuleiro Ave e Maria. vim bater aqui, porque eu fiquei Pronto, então, nervosa, né? Não é brincadeira, não. Você programar uma história dessa, que tinha 500 e poucas pessoas inscritas, e de repente as pessoas não conseguem acessar, é muito chato, né? Complicado, Então, complicado. é uma responsabilidade grande, mas o CRO vai fazer o possível para que todo mundo consiga entrar, inclusive pelo celular. Tá certo? Se tá você certo, quiser, Márcia. Sim, muito obrigada. ainda durante a semana, repetir essa aula, a gente vai abrir um espaço, criar um espaço e você repete. Depende de você agora. Ela ia abusar muito, né, Marcelo? Ela ia utilizar muito. Aí combine com Lurdinha, qualquer coisa você me avisa, porque eu jogo no site. Tá Pronto. certo? Certo. Então, eu Então, queria desejar boa agradecer. tarde, né?
para todos, viu? Boa noite a todos. Pergunta se alguém quer usar a palavra, só é... Alguém quer usar a palavra? Alguém tem alguma dúvida? Tem que Boa noite. desativar o Boa noite. áudio que tiver clicado, senão as pessoas as pessoas falam e a gente não ouve. Teve uma pessoa que disse boa noite aqui, Dani, eu acho. Estou ouvindo, quem foi? Daniela, a questão é que eu tenho uma dúvida com relação. Oi, tudo bom? Eu tenho uma dúvida com relação à desinfecção de cadeira, no caso, cadeira odontológica, né? Sem uso de papel filme. Como é que eu posso desinfectar a cadeira sem utilizar o papel filme e não prejudicar a cadeira? O álcool 70 mesmo, certo? Utilizar na cadeira com um tecido, né? Pode utilizar também o próprio glutaraldeído, né? Segundo as orientações dele, pode ser utilizado para desinfectar a superfície, né? Então, é justamente isso. Eu gosto de usar o papel filme porque facilita, né? Facilita um pouquinho mais. Você trocando sempre, você diminui um pouquinho mais o risco de contaminação e mantém até um pouquinho mais a vida útil da sua cadeira. Entendi. O pessoal do técnico está dizendo que está deteriorando a cadeira, né? Por isso que eles estão pedindo para fazer uma limpeza com sabão. Aí eu queria ver se isso era viável. Assim, com relação ao Covid mesmo a gente diz que água e sabão já limpa tudo, né? Você lavar as mãos é muito melhor do que você passar álcool nas mãos, né? Mas tem bactérias que não vai ser limpa com água e sabão. Você vai limpar com água e sabão toda vez após cada atendimento, você vai perder mais tempo entre um atendimento e outro lavando com água e sabão as cadeiras. Obrigado pela resposta. Alguém mais quer usar da palavra? É o momento de perguntar e interagir com o professor. Na realidade, como a gente vai disponibilizar o áudio e a aula, as pessoas podem assisti-la quantas vezes quiser, fixar, parar, voltar a cada uma daquelas partes, né? Vai ter esse recurso de poder ouvi-la com calma, repetindo, ouvir mais de uma vez, que realmente são muitos conhecimentos para serem dados numa aula de 2 horas, né? Numa aula rápida. E outra coisa, eu não sou o dono da verdade, né? Eu estou passando aqui um pouco do que eu aprendi durante minha formação e do que eu pude ler nesses últimos dias para preparar a aula, certo? Ok, agradeço, Tá. Eu tenho somente que lhe agradecer, Marcelo, agradecer a todas as pessoas que se esforçaram para assistirem a esta aula e dizer que nós vamos criar uma maneira de compensá-los. Tá certo? Então, boa noite a todos. Mais alguma coisa? Será que abriu o áudio aqui, a Jussara? A Jussara? Então, vamos ouvir a Jussara. Cadê ela? Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de saber se há necessidade de esterilizar todo o material odontológico de 8 em 8 dias, mesmo sem estes estiverem em uso. Não. Assim, se você tem um jeito de conservar o material, certo? Você guardou corretamente, evitou amassar, evitou que furasse o grau cirúrgico. Existem estudos que até 6 meses o grau cirúrgico está estéreo. Eu andei procurando para ver isso aí. É o estéreo, né? Existia antigamente a história é a seguinte: você empacotou no papel craft, né? Que não se utiliza mais. Então, você utilizou 7 dias, no máximo, você tinha que utilizar. No campo de tênis de brim, no brim, 14 dias você tinha que utilizar. Não existe mais isso, né? Eles fizeram estudos, teve estudos aqui do Brasil mesmo,
certo? Dissertação de mestrado, de doutorado, para poder ver a esterilização disso aí. E comprovou que até mesmo no brim, no algodão, certo? Que tem aquela que é 35% de chance de haver uma contaminação mais rápida, certo? Até 6 meses você encontrou o material estéril, né? E assim, pela rotatividade do nosso consultório, do consultório do Do consultório dentista de clínico, dentista normal. clínico ou do negócio, o material não vai rodar mais de 7 dias sem ter utilização, né? Porque no PSF praticamente todo o material você utiliza, no céu você utiliza também praticamente todo o material, então não tem necessidade de cada 7 dias você reprocessar o material, não há necessidade, né? Desde que você tenha condicionado corretamente, guardado numa região arejada, numa região que não tenha contaminação, que esteja limpa, que não esteja, que não caia água, que não pingue, não molhe. Então você pode deixar o material mais tempos e não precisa ser a cada 7 dias recondicionado, não. Tá certo, professor. Obrigada pela orientação. Boa noite para vocês e foi muito produtiva a sua aula. Boa noite. Mais alguém? Quem tem mais dúvida? Ninguém se manifestou mais? Lourdes saiu. Lourdinha saiu. Então, eu quero agradecer, dar boa noite a todos e dizer que o CRO lamenta ter acontecido esse incidente de nem todo mundo poder assistir ao mesmo tempo, mas vai promover uma forma daquelas pessoas que desejarem vão assistir a esse curso. Tá certo, Marcelo? Muito obrigada a você, boa noite. Eu que agradeço, obrigado a todos pela presença, né? Desculpa mais Não uma vez terrível. pelo problema do sistema, mas Acontece, né? acontece, É isso acontece. mesmo, tá? Boa noite. Boa noite. Aqui, Só desligando, tá doendo o mouse.